Estamos começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O papel de um corregedor é fiscalizar o desempenho da justiça e recomendar ações para melhorar o serviço prestado à população. Quais os pontos fortes e fracos da Justiça do Trabalho no Brasil? Melhorou a gestão? Continua com problemas de estrutura? Para tratar desse assunto, nada melhor do que conversar com quem é o responsável por essa tarefa. Nosso entrevistado é o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para essa entrevista, inicialmente. Eu que tenho muito prazer de estar com vocês aqui, Vanderlei, e poder conversar com parte dos nossos jurisdicionados. Tá certo. Então vamos começar perguntando sobre a sua experiência já de 13 inspeções realizadas até aqui, no Mato Grosso, no Maranhão e no Piauí. Quais experiências que o senhor, como corregedor, recomendaria para serem aplicadas em outros tribunais do trabalho? Sua pergunta é interessante, porque revela uma das facetas da atuação do corregedor-geral. O corregedor-geral é um divulgador das boas iniciativas. Cada tribunal tem suas peculiaridades e cada tribunal encontra soluções para seus problemas. Eu diria assim, pontualmente, uma experiência muito positiva em tribunais quando criaram várias itinerantes. Voltaria os olhos para o Tribunal do Mato Grosso, em que, por meio de uma regulamentação própria, busca-se cada vez mais a implantação de um sistema em que haverá sentenças líquidas. Sim. Citaria uma experiência também que nós extraímos do Tribunal do Maranhão, que é basicamente titulada de juiz anjo, ou seja, um juiz que ultrapassou a fase do vitaliciamento, um juiz mais experiente, portanto, que assume o compromisso de acompanhar o novo juiz, aquele que está na fase de vitaliciamento. Apenas mencionando, só para iniciarmos a nossa conversa. Tá bom. Bom, o senhor falou há pouco em sentenças líquidas. Essa próxima pergunta vai exatamente nesse sentido. Uma das suas últimas recomendações é que os tribunais editem norma interna para que os juízes publiquem sentenças, decisões mais líquidas, ou seja, com o valor da condenação pré-definido para justamente acelerar a fase da execução. O senhor acredita que esse tipo de providência pode exigir por parte dos tribunais uma ampliação do quadro de servidores com formação mais específica, especializada como em contabilidade, economia e até matemática? Vamos partir de uma premissa. Para a magistratura importa a prestação jurisdicional implementada, ela é efetivada. Não adianta o juiz declarar de quem é o direito, a quem assiste o direito. O juiz, nós temos de arrumar procedimentos que deem efetividade à prestação jurisdicional. E dar sentença líquida é um dos procedimentos. A sua pergunta, partindo dessa premissa, reside em que? Se isso importaria em uma reestruturação do Poder Judiciário. Você não se esqueça, Vanderlei, que nós estamos vivendo um momento novo na Justiça, sobretudo com uma utilização muito ampla, muito rica da informática. Eu acho que a nossa preocupação maior deve ser uma apreensão da técnica de todos esses instrumentos que são disponibilizados a nós dentro do processo. Se nós soubermos bem aproveitar, eu acho que o caminho não passa obrigatoriamente para uma ampliação do quadro de nossos servidores. Tá certo. Bom, a execução ainda é o grande gargalo da Justiça do Trabalho como um todo, né? O senhor acredita que audiências semanais para tentar resolver o conflito nessa fase são eficazes ou isso tumultua a pauta de julgamentos das varas do trabalho e compromete, ainda acaba comprometendo a celeridade processual? Essa pergunta sua, a meu ver, revela uma cultura. A partir do momento que se concebe a ideia de que a realização de pautas para cuidar de processos em fase de execução vai tumultuar a pauta de julgamento de processo, significa que a execução não tem maior valia dentro do processo. Eu acho que a ótica está equivocada. Certo. A execução é que tem que ter prioridade, é para onde caminha um processo. Daí porque afirmar-se ou imaginar-se que a inserção em uma pauta normal de trabalho de uma vara, nós colocarmos
pauta reservada à execução, isso vai atrasar, vai retardar a prestação jurisdicional, nós estamos cometendo um equívoco. É um dos caminhos, eu acho que não é o único, mas é um caminho que não retarda, a meu ver, alcança a finalidade da prestação jurisdicional. Você entende? Então nós temos. O fato, Vanderlei, é que nós temos que desenvolver uma nova cultura. Uma cultura que deve invadir o magistrado que está preocupado com a afirmação de cidadania do jurisdicionado, que deve residir exatamente nesse sentido. Não basta eu declarar de quem é o direito. Não basta eu fazer proclamação de direito. Há necessidade de eu dar a prestação jurisdicional em sua inteireza. O que nós procedemos através da fase de execução. O senhor acha que os juízes, de um modo geral, ainda não estão dando a atenção devida para a execução, não estão chamando para si a execução, deixando mais ao encargo da secretaria? Olha, Vanderlei, eu sou juiz há quase 30 anos. Eu tomei posse em 1979, em Belo Horizonte. Eu sou oriundo do TRT da Terceira Região. A nossa cultura, o que nós desenvolvemos ao longo do tempo, e até os cuidados que nós tínhamos com a estatística, só olhavam para o processo de conhecimento. Como é que uma junta está? Está bem ou está mal? Aí se olha os índices de processo de conhecimento. Quantas sentenças foram dadas? Qual o prazo médio que foi observado? Mas nós não olhamos a execução. Então, curiosamente, o juiz é ótimo, porque está julgando bem, julgando rápido, julgando com qualidade. Mas e a execução? A execução era desprezada. Alguns juízes, sobretudo na evolução que a Justiça do Trabalho, a estrutura da Justiça do Trabalho passou, alguns juízes tinham auxiliares, né, servidores. Então, eles atribuíam a seus servidores, às vezes aos diretores de secretaria, o cuidado com a execução. Os despachos vinham prontos e nem acompanhavam o processo de execução. Daí porque eu acho que nós temos de discutir, alimentar essa discussão para criarmos uma nova, eu sempre digo, uma nova ótica. Processo em que não se valoriza a execução é o nada. Processo só termina com a execução efetivada. Eu acho que é um dos grandes desafios da Justiça do Trabalho. Muito bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.